E eu queria saber, vocês me contarem como foi a infância de cada um de vocês. Olha, a minha infância foi uma infância bem simples. Meu pai e minha mãe professora, meu pai tinha um areeiro. E a gente sempre viveu uma vida muito gostosa, mas porém a gente vai, né, entrando na adolescência, novas descobertas vão acontecendo e a gente acaba que, eu não digo que a gente se exclui, porque a gente acaba não entendendo tanto o que está acontecendo com a gente em algum período da vida da gente, né? Isso é verdade. Mas, logicamente, a gente passou, pelo menos eu passei alguns aborrecimentos na minha infância, porque sempre as minhas amigas eram mais meninas, né? Então isso já era uma coisa que era diferente. Você entendia isso já? Não é que eu não digo entender neste momento que eu estava na fase criança para adolescência, mas alguma coisa de estranho estava acontecendo. E a gente acaba, não digo que a gente acaba optando por coisas mais femininas, mas a gente acaba tendo alguns conceitos, alguns objetivos diferentes na vida da gente. Mas isso a gente que está dentro do contexto não nota como as pessoas que estão de fora olham para a gente e falam assim, nossa, aquilo ali é diferente. Nossa, a atitude dele é diferente. Então a gente acaba que pelo medo, a gente acaba nos resguardando e deixando de fazer algumas coisas que tornariam a infância da gente muito mais feliz. Né? Então, eu, graças a Deus, eu sempre tive o amor da minha família muito grande. Lógico que a gente não chega e fala escancaradamente o que a gente procura, o que a gente busca da vida da gente, mas graças a Deus, só da gente sentir amado, o caminho da vida da gente torna mais leve. Né? Eu, igual o Carlos, também passou uma infância também mais corrida, né, Carlos? A mim, igual a Thaís falou, né? Eu, assim, da 3ª para a 4ª série, eu já tinha um entendimento que eu era diferente. E que eu não era... Você não sabia o que era. Eu não era igual aos meninos, mas eu já sabia que eu não queria namorar menina com aquela idade. Eu já era sabia. bem danado. Eu já era arteiro, gostava muito de E eu sempre fazer gostei só de arte. brincadeira de menina e sempre tive... Minha roda de amizade sempre eram com as meninas. Mas porque você não se encaixava nos padrões dos meninos? Eu não conseguia, assim, eu não tinha gosto pelas brincadeiras dos meninos, pelos assuntos. Então, assim, desde novinho E eu sempre tive, né, todos esses trejeitos, né, mais femininos. Então, quando a gente é mais novo, a gente escuta muito isso, né? Ai, você não pode ser assim. Ai, você não pode andar com a mão assim. Ai, você não pode rebolar e tal. Aí, isso vai começando a mexer com a cabecinha da gente. Mas por quê? Falei assim, mas pra mim é tudo tão normal, mas por que eu não posso fazer isso? E a gente às vezes acaba, e o mais engraçado de tudo é que a gente às vezes acaba, quando a gente está nessa fase da vida da gente, sempre o pai da gente fala assim, não, você não vai fazer isso porque isso daí é de menina. Isso é coisa de menina. Isso é coisa de menina. Então a gente acaba que, eu digo assim, naquele tempo, eu tô com 44 anos, então eu falo assim, meu pai me segurou muito em muitas coisas que eu gostaria de ter feito, mas tudo isso pela falta de conhecimento e comunicação. Mas aí, também concordo. Mas aí não tem muito uma questão também que... Ai, eu queria falar disso com alguém, então eu vou falar com vocês. Porque existe muito uma coisa... Isso, né? Isso é coisa de menino, isso é coisa de menina. E assim... E acaba que, por exemplo, acaba fazendo, né? As crianças acabam aceitando isso. Acaba crescendo com isso. Às vezes, o que eu noto na infância de hoje é que a liberdade de expressão, do comunicar com os pais, tá mais aberto um pouco. Porque, igual eu falo assim, não é porque você joga uma bola que você tem uma opção de vida, uma menina joga uma bola, que ela tem uma opção de vida diferente. Não é porque um menino dança que ele vai ser diferente. Não, isso daí às vezes é escolhas que a gente tem dentro do coração da gente que faz a gente sentir bem. Aquele bem-estar neste momento faz a gente elevar tudo que a gente busca de grandeza na vida da gente. E é isso que eu falo, assim, esses estereótipos não tem a ver com a sexualidade, não significa porque um menino, ele adora cor-de-rosa, que ele vai ser homossexual. Ou o contrário também, porque pode ter muito
às vezes ele só não gosta daquele estereótipo. Exatamente. Né? E eu acho que se a gente deixasse as crianças mais livres, elas poderiam ser quem elas quisessem, sem ter que ficar pensando, ai meu Deus, não posso. Eu não lembro, nossa, você fecha a perna, faz não sei o quê. Não é? Sabe? E eu tenho até uma amiga que ela questiona muito isso, que ela fala assim, meu sonho de infância era consertar o carro com meu pai, era o caminhão, mexer no caminhão junto com meu pai. E eu não podia, porque eles falavam que isso era coisa de menino. E a gente... E aí você barrou um sonho de uma criança de consertar um caminhão. Às vezes ela ia ser feliz naquele momento e descobrir uma grande profissão. Exato. Porque, igual, eu gostava muito de dançar. Quando vê, eu sei que até minha 4ª, 5ª série, isso foi muito brecado, assim, por mim. Porque eu ouvia muita coisa que eu falava, não, é melhor eu não fazer para não ficar ouvindo essas coisas. Portanto, depois que eu fiquei, assim, que eu cheguei nos meus 15 anos, nossa, como diz, eu não desci de cima de um trio elétrico. De tanto que eu era feliz fazendo aquilo, sem prejudicar ninguém, sem ofender ninguém. Eu estava apenas tentando fazer com que a minha felicidade brotasse dentro de mim. E a dança, gente? A dança é uma Não, a dança você libera, você libera a alma ali. Não tenho o que falar, porque a dança é libertadora. Eu acho que foi aonde eu me encontrei também, aonde eu levei um pouco um alívio daquela pressão um pouco em casa, né? De ter que ser menino ali, sabe? Então, na dança, eu acho que eu tinha um pouco mais de liberdade, eu voava um pouco mais longe. Sim. Mas e como que foi, né? Eu não sei. Eu já que tá nesse assunto, mas como que foi você conseguir entrar nesse meio? Porque você ainda foi fazer balé, né? Que é uma dança, assim, tipicamente feminina. Era do grupo, né, do balé Thaís Magalhães. Eu lembro que a Thaís me convidou, porque quase não tinha meninos, né, pra dançar. Mas por que ela te convidou? Ela te viu dançando? Como que foi? Ela me viu dançando e eu fazia ginástica olímpica, né? Eu desfilava, lembra da época das fanfarras? Eu desfilava na rua, fazia aquele monte de cambalhota, aquele monte de coisa, né? Igual quando a gente desfilava. É verdade. Aí eu fiz patinação artística quando eu tava no liceu, fiz ginástica olímpica, fui baliza, aí depois eu fui pro balé. Aí do balé foi, né, jazz, dança contemporânea, dança de salão, eu fui fazendo um monte de coisa. Nossa, Carlos, sabe uma coisa que eu não esqueço? Uma vez nós dançamos juntos, acho que foi Romeu e Julieta. Foi. E a gente tinha que fazer um negócio... Eu esqueci o nome de tudo, do balé. Aí eu também não lembro. Você tinha que fazer umas pegação, assim, ó. Que aí aquele passo que a pessoa vem correndo, pula e ergue. tipo Dirty Dance. Isso. E a gente dançando, quando vê, eu não lembro onde a gente tava apresentando, o Carlos olhou pra lá e quando vê eu vim. E eu vim, pulei, o Carlos olhou assim, não viu que eu tinha pulado, pegou eu do nada. Mas foi assim, num triz, gente, mas foi por pouco a Thaís não parou do outro lado. Thaís, mas até uns tempos atrás, ele ainda fazia isso com a gente lá em casa. Não acredito. É que agora com a idade eu não tenho agora só caía só o osso quebrando. Não é questão da idade, não, também é a falta de condicionamento. Prática, né? Mas mas você revolucionou muita coisa. E eu não vejo mais nenhum menino fazendo balé depois de você. Não sei, né? Posso estar errado. Aqui. E na época que o Carlos fazia o balé, o mais legal é que começou a surgir muitos meninos também, né, Carlos? Do balé. Depois que eu comecei ainda, a gente juntava uma turma de meninos boa, pelo menos não fazia aula, né? Mas pelo menos para apresentação nos festivais, a gente reuniu uma turma de menino bem bacana para dançar. Nossa, verdade. Agora eu nem sei, né? Às vezes tô falando errado. Não sei se tem algum menino fazendo ou não tô sabendo. Mas eu lembro que você foi o ícone do balé. E aí, só voltando um pouquinho na questão da infância, porque vocês dois mencionaram muito o bullying, né? E eu queria saber como que era esse bullying, porque às vezes a gente tem uma expressão que eu simplesmente odeio, que é o mimimi. As pessoas falam, ai, mas isso é mimimi, não sei o quê. Gente, custa falar assim, ó, eu estou sofrendo com isso, isso tá me machucando, isso me rende traumas, né? E às vezes a pessoa passa uma coisa muito triste durante a infância, durante a adolescência, fala assim, mas eu passava por isso, me chamavam de gordo, de não sei o que, e hoje eu tô aqui. Beleza, isso não deixou de ser traumático. E o bullying também não é só, assim, você ouvir as ofensas. Eu acho que às vezes, igual acontecia comigo, eu sempre deixava de ser escolhido. Às vezes eu era escolhido porque eu sempre tinha alguma amiga que a gente era muito grudado, então acabava que, para mim não ficar para trás, ela sempre estava ao meu lado.
Às vezes tinha, igual recreio, você ia brincar com as crianças, eu via que às vezes tinha crianças que não podiam chegar perto de mim, que os pais às vezes não gostavam, orientavam, tipo assim, isso daí não é um amiguinho pra você brincar. Então acho que isso tudo, não que a gente revolta, mas eu acho que isso tudo a gente acaba saindo no giraia com as criançadas, porque é onde dá muita confusão na escola, pela falta de entendimento. Porque às vezes não é só chegar e falar assim, nossa, você é isso. Não. Às vezes a pessoa te esnoba mesmo pelo seu jeito de viver. Então isso dói, isso machuca. Só que aí cabe a gente também aproximar mais das pessoas. Até a quarta série eu quase não tive amigos homens. A maioria foram meninas mesmo. Foram 3 amigas, a gente era inseparável, tudo era muito bom. Elas me defendiam a unhas e dentes da escola. Mas aí chega uma hora que você precisa de se aprender a se defender. Você precisa de falar, não, chega, isso tem que parar. E para parar tem que partir de você. Não é com a agressividade, mas sim com respeito. Você chegar e às vezes impor a sua pessoa. Porque isso demorou muito para mim aprender isso. Eu tive que ter perdas para aprender isso. Mas isso foi grandesco na minha vida. Às vezes eu vejo quem eu sou hoje, eu devo tudo lá atrás. Justamente por quê? Porque hoje em dia o diálogo é maior. Você tem um leque maior de conhecimento. Mas lá atrás não tinha. Quando você falava de alguém ser um pouco diferente, vamos dizer assim, que não é uma palavra que eu acho certa, elas preferiam às vezes deixar você para trás do que te acolher e te mostrar um bom caminho. Então... E nessa coisa também do bullying também na escola, na infância... uma coisa que eu carrego muito é um pouco daquela dificuldade. A gente sofre muito, né, na escola pelo bullying, mas pelo menos eu, quando eu era bem novinho, eu já sabia que, tipo assim, todo mundo me chamava, viadinho, viadinho, viadinho. Pois, no fundo, eu falava, gente, mas eu sou mesmo, mas como é que eu vou chegar em casa e vou falar isso pro meu pai e pra minha mãe? Aí era aquela, eu tinha que aguentar o bullying, tinha que chegar em casa, engolir aquilo a seco, não podia falar nada, porque senão eu levava um fumo em casa ainda. Pior que é assim, não é? Que jeito que você vai chegar e falar assim, mãe, eu gosto de menino? Mãe, minha vida é assim. Tipo assim, ai mãe, os meninos estão me chamando de viadinho, mas e o quê? Eu falava, não, mas eu sou. Não tinha jeito. Ainda mais nessa época, né? Não, mas naquela época não tinha como. Não tinha, porque às vezes acabava, assim, o que eu sentia não era a falta de conhecimento deles com tudo que acontece na vida de todos ali. É que às vezes o que é diferente chama um pouco a atenção. Não é a questão da opção de vida que a pessoa tem, de falar assim, não, hoje eu vou fazer isto, hoje eu quero fazer aquilo, vou pôr isso como opção da minha vida, que eu vou trabalhar em tal lugar, eu vou executar tal coisa. Não. O dia a dia da gente é tão divertido, é tão engraçado, porque nunca ele é igual. Então sempre você esbarra ou encontra com uma pessoa diferente, que vai ser incrível esse encontro, como também pode não ser. Né? Então a gente tem que estar preparado, espiritualmente, para a gente poder lidar com essas coisas. Só que quando a gente está na infância da gente, a gente não tem esses pensamentos. A gente chora, a gente se sente sozinha. Aí você quer estar no meio daquelas brincadeiras todas. Como diz minha guarda-costa, era a minha irmã do meio, a Diana, que estudava, né, junto. Sim. A nossa diferença de idade é pouca, a Priscila ainda era muito novinha, mas era a Diana que comprava minhas brigas, às vezes o povo mexia comigo, a Diana me defendia, era a Diana que batia. Os irmãos eu falo que são os maiores tesouros da vida da gente, né, porque são eles que olham mesmo pela gente. Eu acho que eles têm medo da gente sofrer, têm medo da gente passar qualquer aborrecimento que hoje em dia é tudo tão... Parece que a correria do dia a dia das pessoas deixam de observar mesmo o que está acontecendo com elas no dia a dia. Né? Então, às vezes, não é igual o Carlos citou. Nem tudo é tão pessoal, né? Às vezes a pessoa falou aquilo dali. Por quê? Porque viu outra pessoa falando, às vezes não sabe nem o que está falando pra gente.